Uma simples faxineira batendo a porta errada não esperava entrar na mansão de um milionário solitário. Um homem poderoso e enigmático que secretamente buscava desesperadamente uma esposa. Mas o que começou como um encontro acidental mudaria para sempre a vida de ambos. Camila Medeiros puxou as mangas do seu agasalho e olhou para o bilhete com o endereço pela terceira vez. Rua Angélica, 47. O número parecia claro, mas algo naquele bairro não combinava com seus clientes habituais. Casarões elegantes, jardins bem cuidados, carros estacionados nas calçadas custavam mais do que seu salário anual. Talvez fosse um engano? Ela verificou o telefone. Nenhuma mensagem de Dona Helena, que geralmente organizava seu cronograma de limpeza. Suspirou e seguiu em direção ao endereço indicado. Sexta-feira à noite significava apenas uma coisa. Amanhã a esperava mais um dia de trabalho e no domingo o exame de gestão financeira na faculdade. Nos últimos 3 anos, a vida de Camila parecia um relógio suíço, preciso e incessante, sem um minuto de trégua. Lucas, não esqueça do almoço da mamãe. Enviou um SMS rápido para o irmão, que provavelmente jogava futebol no quintal naquele momento. O menino de 13 anos era seu maior orgulho e sua maior preocupação ao mesmo tempo. Desde a morte do pai, há 5 anos, ela se tornou para ele mais do que uma irmã, mãe, cuidadora, exemplo a seguir. Às vezes, olhando para o sorriso dele, ela esquecia o cansaço. O casarão na Rua Angélica, 47, se destacava até mesmo naquela área exclusiva. Um edifício de 3 andares de tijolos vermelhos, cercado por um jardim pequeno, mas meticulosamente cuidado. Camila parou diante do portão de madeira maciça e verificou o endereço novamente. Tudo estava certo. Ela apertou a campainha. Longos segundos de silêncio a fizeram começar a se perguntar se havia alguém em casa. Talvez devesse ligar para Dona Helena e... Sim, uma voz masculina e calma veio do interfone. Bom dia, sou Camila. Vim para a limpeza, disse, tentando parecer profissional, apesar da incerteza. Um momento de silêncio. Depois, o zumbido da fechadura. Pode entrar. Camila cruzou a soleira e se encontrou em um hall elegante com piso de mármore. Uma escada levava para cima, e à esquerda ela via a porta aberta para uma espaçosa sala de estar. Tudo parecia caro, mas não ostensivo, com bom gosto e moderação. Dona Camila, ela se virou e viu um homem de uns 35 anos. Baixo, talvez 1,70 m, com um rosto amigável e olhos castanhos calmos. Ele vestia jeans simples e uma camisa azul marinho que aparentemente usava desde manhã, levemente amarrotada, com as mangas arregaçadas. Não parecia alguém que morasse em um lugar tão luxuoso. Sou Rodrigo, apresentou-se com um sorriso. Fico muito feliz que tenha vindo. Realmente preciso de ajuda com tudo isso. Camila olhou ao redor do interior. A casa parecia bem cuidada, talvez apenas um pouco empoeirada. Dona Helena explicou o que o senhor espera? Perguntou, abrindo a bolsa com os materiais de limpeza. Rodrigo pareceu confuso por um momento. Na verdade, não conversei com nenhuma Dona Helena, mas vejo que a senhora é profissional, então acho que vamos nos virar. A casa é grande e eu... Bem, não sou muito bom em manter a ordem. Algo em seu tom soou sincero e um pouco desamparado. Camila sentiu um conhecido instinto protetor, o mesmo que a fazia cuidar de todos ao seu redor. Entendi. Quantos cômodos para limpar? 7, talvez 8, se contarmos os banheiros. Mas a senhora não precisa fazer tudo hoje. Talvez possamos começar pelos ambientes principais? Camila assentiu e começou a trabalhar. Rodrigo a observava de longe, sem atrapalhar, mas como que fascinado por seus movimentos. Ela notou que ele prestava atenção aos detalhes, como ela arrumava as fronhas com cuidado, como limpava delicadamente as molduras das fotos, como aspirava cada canto minuciosamente. Depois de 2 horas,
A sala de estar e a cozinha brilhavam de limpeza. "Quanto lhe devo?" perguntou Rodrigo, pegando a carteira. R$ 150 pela limpeza de hoje, respondeu ela, guardando os utensílios. Rodrigo tirou R$ 200 e lhe entregou. "Mas é demais. A senhora mereceu. Há muito tempo não via a casa tão impecável." Camila balançou a cabeça e devolveu o excedente. "Só o que combinamos. Eu apenas fiz meu trabalho." Rodrigo a olhou com algo que parecia admiração e surpresa ao mesmo tempo. Não conseguia entender por que alguém recusava dinheiro extra. Rodrigo Vasconcelos estava na janela de seu escritório no 20º andar de um arranha-céu, na Avenida Faria Lima, e observava o panorama de São Paulo. Os telhados vermelhos do centro antigo, o rio Tietê serpenteando pelo centro, paisagens que conhecia desde a infância, mas que ultimamente haviam parado de inspirá-lo. Na mão direita, segurava o cartão de visitas de sua empresa, Vasconcelos Construtora, construindo o futuro do Brasil. Palavras que antes o enchiam de orgulho, hoje soavam vazias. "Rodrigo, temos um problema com o contrato no Rio de Janeiro." Gustavo Meirelles, seu parceiro de negócios de longa data, entrou no escritório sem bater. Como sempre, a prefeitura quer renegociar as condições do contrato para a construção do shopping center. "Quanto desta vez?" perguntou Rodrigo, sem se virar da janela. 15% a menos. Alegam crise orçamentária." "Aceite." Gustavo olhou para ele com incredulidade. "Aceitar? Isso significa uma perda de R$ 2 milhões. "Gustavo, nossa conta bancária tem mais zeros do que sua filha anos de idade. 2 milhões são troco para nós. Faremos este projeto, a prefeitura ficará satisfeita e conseguiremos outros contratos. É um investimento no futuro." "Às vezes não te entendo, Rodrigo. Você age como se dinheiro não tivesse importância." Rodrigo finalmente se virou para o parceiro. Gustavo, em um terno impecável, com um relógio caro no pulso, representava tudo o que Rodrigo havia se tornado, mas o que ele havia deixado de querer. Um sucesso que lhe custou mais do que valia. "Talvez seja por isso que o temos?" respondeu calmamente. Depois que Gustavo saiu, Rodrigo sentou-se à mesa e abriu o notebook. O calendário da próxima semana estava cheio de reuniões. Conselho de administração, apresentação de um novo projeto imobiliário, jantar de negócios com investidores da Alemanha. Uma vida planejada minuto a minuto, mas desprovida de espontaneidade. Veio-lhe à mente a mulher que havia limpado sua casa ontem, Camila. Havia algo diferente em seu comportamento. Ela não o tratou como um cliente rico. Não tentou agradar nem tirar mais dinheiro. Ela apenas fez seu trabalho com orgulho e uma precisão que ele não via há anos. Pegou o telefone e discou para o número da agência de limpeza que havia encontrado na internet. "Bom dia, meu nome é Rodrigo Silva. Ontem vocês enviaram a dona Camila para minha casa. Gostaria de agendar a limpeza regular com ela." "Sinto muito, senhor Silva, mas temos um pequeno problema. Dona Camila não consta em nosso banco de dados como pessoa enviada ontem para nenhum endereço. Talvez seja um engano." Rodrigo hesitou. Um engano. Camila se enganou no endereço e, por acaso, foi parar na casa dele. Ele sorriu para si mesmo. Pela primeira vez em anos, algo em sua vida acontecera por acaso. "Vocês poderiam me dar o contato dela? Gostaria de contratá-la particularmente. Não podemos fornecer dados pessoais de nossos colaboradores. Mas se o senhor nos der seu número, podemos passar a informação para ela." Naquela mesma noite, Rodrigo estava em sua cozinha jantando sushi de caixinha quando o telefone tocou. "Bom dia, aqui é Camila. Disseram que o senhor queria falar comigo?" Sua voz soava cansada, mas profissional. "Sim, bom dia. Rodrigo da Rua Angélica, 47. Gostei muito da sua limpeza de ontem. Gostaria de perguntar se a senhora aceitaria vir regularmente. Uma vez por semana?" "Entendi. E talvez eu possa perguntar como o senhor conseguiu meu número."
Porque com certeza não deixei meu contato. Liguei para a agência. Disse que queria contratá-la particularmente. Mas eu não trabalhei para nenhuma agência ontem. Quer dizer, ela silenciou por um momento. Ah, meu Deus, me enganei no endereço. O senhor não estava esperando nenhuma faxineira. Rodrigo riu, sinceramente, pela primeira vez em semanas. É verdade, mas foi o melhor engano que me aconteceu. Eu realmente gostaria que a senhora viesse de novo. A casa nunca esteve tão boa. É muito gentil, mas, não sei, é um pouco estranho, não é? Eu venho à sua casa por engano e o senhor quer me contratar? Por favor, não se preocupe. Sou uma pessoa normal. Trabalho com manutenção de edifícios. Moro sozinho, preciso de ajuda em casa. R$ 150 por visita. O que a senhora acha? Camila hesitou. Ao fundo, ouvia-se a voz de um garoto. Provavelmente o irmão dela, de quem havia falado. Certo, mas tenho condições. Sempre a mesma taxa, sem bônus. E quero saber onde o senhor trabalha e com quem mora, por segurança. Claro, trabalho em uma empresa de manutenção, principalmente grandes edifícios de escritórios. Moro sozinho, tenho 35 anos. Posso dar o número do meu parceiro de negócios como referência? Não será necessário. Virei no próximo sábado às 10 da manhã. Depois de desligar, Rodrigo ficou em silêncio, sorrindo para si mesmo. Não se lembrava da última vez que havia ficado tão feliz com a chegada de alguém. E, ao mesmo tempo, não conseguia se livrar da sensação de culpa. Ele não mentira, realmente trabalhava com manutenção. Só não mencionou que era sua própria empresa, avaliada em R$500 milhão. Amanhã de sábado, encontrou Camila à mesa da cozinha com 3 livros didáticos para o exame de gestão estratégica abertos simultaneamente. O café esfriava na xícara e as folhas de anotações cobriam metade da bancada. Lucas estava sentado à sua frente, comendo cereal e olhando para a irmã com preocupação a cada instante. Cami, você está parecendo um zumbi, disse ele, arrastando as sílabas. Por que não desiste dessa casa na Angélica hoje? Não posso. R$150 dá para quase uma semana de compras para nós 3. E você precisa de sapatos novos antes do inverno. Meus sapatos estão bem. Vi um buraco na sola, Lucas. Não finja. O garoto encolheu os ombros, mas seus olhos diziam tudo. Ele amava a irmã por cuidar dele, mas ao mesmo tempo odiava a situação em que uma pessoa tinha que suportar o peso de toda a família. E a mamãe? Perguntou mais baixo. Camila olhou para o quarto, de onde vinham os sons abafados da televisão. Sua mãe, Lúcia, há 3 anos, lutava contra a depressão, que se intensificara após a morte do marido. Alguns dias eram melhores, outros piores. Hoje era um dia em que a mamãe não saía da cama. Deixe sanduíches para ela na geladeira e cuide para que ela tome os remédios às 14 horas. Voltarei antes das 18. O caminho para a Angélica levou 1 hora, 2 ônibus e um trecho a pé. O transporte público de São Paulo no sábado funcionava mais devagar, mas Camila gostava desses momentos no ônibus. Podia ler suas anotações ou simplesmente olhar pela janela a cidade que amava e que, ao mesmo tempo, muitas vezes lhe parecia inatingível. Rodrigo abriu a porta antes que ela tocasse a campainha. Pontualidade, disse com um sorriso. É uma característica rara. Tempo é dinheiro e dinheiro é comida na mesa, respondeu ela, adotando um tom profissional. Mas quando entrou, esse tom mudou. A casa estava diferente da semana passada. Mais luz, flores frescas em um vaso, cheiro de café vindo da cozinha. O senhor fez café? Perguntou surpresa. Pensei que pudesse ser útil. A senhora trabalha muito? Camila hesitou. Clientes raramente lhe perguntavam sobre assuntos pessoais. Sim, bastante, mas gosto de estar ocupada. Além da limpeza, estudo administração à noite. E às vezes ajudo pessoas com planos de negócios. Tipo, uma renda extra.
Rodrigo ergueu as sobrancelhas. Planos de negócios? Isso é interessante. E sobre o que exatamente é seu trabalho? Principalmente, ajudo pequenos empreendedores a elaborar uma estratégia de desenvolvimento. Donos de pequenas lojas, artesãos, pessoas que têm uma ideia, mas não sabem como realizá-la. Seus olhos brilharam. Quero um dia abrir minha própria empresa de consultoria, especializada em ajudar pessoas de comunidades carentes. Eu sei como é começar do zero. Rodrigo ouvia atentamente, fascinado pela paixão em sua voz. Era algo que ele não ouvia há anos em sua área, um envolvimento autêntico, o desejo de ajudar os outros, e não apenas de ganhar dinheiro. É um objetivo nobre, disse ele. E como a senhora aprendeu sobre negócios? De livros, internet, experiência? Minha família... Ela pausou como se tivesse falado demais. Bem, tive a oportunidade de aprender que sem um bom plano, mesmo as melhores intenções terminam em fracasso. Rodrigo notou a tristeza em seus olhos, mas não insistiu. Talvez depois do trabalho a senhora pudesse me contar mais? Estou curioso sobre o ramo de consultoria. Camila o olhou com um leve espanto. Pensei que o senhor trabalhasse com manutenção. Sim, mas me interesso por negócios. Talvez um dia eu crie minha própria empresa. Não era uma mentira, pensou Rodrigo. Ele realmente fundara uma empresa. Só que isso havia sido há 15 anos. Nas 3 horas seguintes, Camila limpou com sua característica meticulosidade e Rodrigo encontrava pretextos para ficar por perto. Ele observava como ela prestava atenção aos mínimos detalhes, como tratava suas coisas com respeito, como até mesmo enquanto trabalhava, pensava em outra coisa, provavelmente em planos para o futuro. Terminei, anunciou ela, guardando os utensílios. A casa está boa. A senhora fica para um café? Perguntou espontaneamente. Camila olhou para o relógio. Não deveria. Tenho muito para estudar e amanhã outro exame. Apenas 15 minutos. Gostaria de ouvir mais sobre seus planos de negócios. Algo em seu tom a fez hesitar. Ele não era um cliente típico. A maioria das pessoas para quem ela limpava a tratava como invisível. E Rodrigo a ouvia como se o que ela dizia realmente tivesse importância. Tudo bem, mas só por um momento. Sentaram-se na cozinha. Rodrigo preparou café fresco e Camila contou sobre seus planos, sobre como gostaria de abrir um escritório de consultoria na Muca, onde morava, sobre como a maioria dos moradores daquele bairro eram pessoas trabalhadoras que tinham ideias, mas não sabiam como financiá-las ou organizá-las, sobre o sonho de um dia criar um fundo de microcrédito para empreendedores locais. Rodrigo ouvia, cada vez mais fascinado. Aquela mulher tinha uma visão que ele, em algum ponto do caminho, havia perdido. Ela sabia o que queria e tinha um plano para alcançar. E ao mesmo tempo não sabia que estava conversando com alguém que poderia ajudá-la a realizar esses sonhos em poucas semanas. Tudo isso soa maravilhoso, disse ele. Mas a senhora não se preocupa com a concorrência? Grandes empresas de consultoria? Camila riu. Grandes empresas não se interessam pela Dona Maria, que quer abrir uma loja de artesanato, ou pelo seu João, que tem uma ideia para uma pequena marcenaria. Eu quero ajudar pessoas como eu, aquelas que começam do zero, mas têm vontade de lutar. Rodrigo sentiu uma pontada no coração. Pessoas como ela. Se ela soubesse que estava sentada em frente a alguém que há muito tempo havia esquecido como era começar do zero. Uma semana depois, Camila estava diante do espelho no banheiro, tentando esconder as olheiras com um corretivo que usara talvez 3 vezes na vida. Ela não sabia por quê, mas a visita a Rodrigo começou a significar mais para ela do que apenas trabalho. Talvez porque, pela primeira vez em anos, alguém ouvia seus sonhos sem ironia na voz. Cami, você está se arrumando de novo para aquele cara? Lucas parou na porta do banheiro com um sorriso de irmão mais velho, embora tivesse apenas 13 anos. Ele é um cliente, Lucas. Nada mais.
Claro. Por isso você comprou uma blusa nova. Camila olhou para seu reflexo. De fato, no dia anterior, ela gastara suas últimas economias em uma blusa branca simples, mas elegante. Ela se convencia de que era um investimento em sua imagem profissional, mas a verdade era outra. Queria estar bonita para Rodrigo. Cuidado, disse Lucas mais sério. O cara mora num bairro desses, tem uma casa dessas e diz que trabalha com manutenção? Algo não está certo. Camila parou no meio de aplicar o batom. O irmão tinha razão. Na última semana, ela pensara nisso várias vezes. A casa de Rodrigo era muito cara para um técnico de manutenção. Seu modo de ser muito sofisticado. Os livros nas prateleiras muito caros e especializados. Talvez ele tenha uma família rica, disse finalmente. Ou está mentindo. As palavras do irmão a acompanharam durante toda a viagem para Angélica. Quando Rodrigo abriu a porta, ela notou novos detalhes. O relógio em seu pulso parecia caro. As mãos estavam bem cuidadas, sem vestígios de trabalho físico. E a maneira como ele falara de negócios na semana passada não era alguém que se interessava pelo ramo. Era alguém que o conhecia por dentro. Bom dia, Camila. Como foi a semana? Perguntou com aquele sorriso caloroso. Tudo bem. Exame aprovado, então posso me concentrar no trabalho. Parabéns. Você estuda administração, certo? Em qual faculdade? FGV, período noturno. Rodrigo ergueu as sobrancelhas com reconhecimento. É uma faculdade de prestígio. Nem todos conseguem entrar lá. Tive sorte e boas notas no ensino médio. Essa não era a verdade completa. Camila, por um ano após a morte do pai, trabalhou em um supermercado, economizando para um curso preparatório para os exames de admissão. Todas as noites, após 12 horas de trabalho, ela se sentava com os livros. Sabia que a educação era o único caminho para uma vida melhor para ela e Lucas. Durante a limpeza, Rodrigo estava mais presente do que o habitual. Ele sentava na cozinha com o notebook, mas frequentemente interrompia o trabalho para conversar com ela. Contava sobre suas viagens de negócios, sempre no contexto de manutenção de edifícios, mas as cidades que ele mencionava, Londres, Frankfurt, Barcelona, não soavam como lugares onde um técnico comum trabalha. Senhor Rodrigo, disse ela finalmente, interrompendo a aspiração, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O que exatamente o senhor faz nessa empresa de manutenção? Rodrigo hesitou por um momento longo demais. Sou gerente de equipe. Supervisiono grandes projetos de manutenção. Em Londres e Barcelona também? Às vezes. Nossa empresa tem clientes internacionais. Camila assentiu, mas algo em seu tom a incomodava. Ela trabalhara para pessoas suficientes para reconhecer quando alguém evitava uma resposta direta. Depois de terminar o trabalho, sentaram-se tradicionalmente para tomar café. Desta vez, Rodrigo também preparara um bolo. Simples, mas com aparência caseira. O senhor mesmo assou? Perguntou surpresa. Gosto de cozinhar. É relaxante. É uma habilidade rara em homens. Morando sozinho, a gente precisa aprender. E a senhora cozinha? Todo dia. Para o Lucas e a mamãe. Ela parou, percebendo que havia dito mais do que queria novamente. Sua mãe também mora com você? Camila ponderou por um momento se deveria responder. Mas havia algo na maneira como Rodrigo fazia as perguntas. Não por curiosidade, mas como se realmente se importasse com ela. Sim, ela está doente. Desde a morte do meu pai, ela não consegue se recuperar. E o Lucas ainda é criança. Alguém precisa cuidar deles. É uma grande responsabilidade. É minha família. Rodrigo a olhou com algo que parecia admiração e tristeza ao mesmo tempo. Você não tem ninguém que possa ajudar? Avós, tias? Não. Só nós três. Mas damos um jeito. Um tom de defensividade surgiu em sua voz. Ela não gostava quando as pessoas sentiam pena de sua situação. Não duvido, você é extraordinária, Camila.
E a maneira como ele pronunciou o nome dela fez com que ela sentisse um calor no estômago. Mas, ao mesmo tempo, um alarme em sua cabeça começou a soar ainda mais alto. Aquele homem era um mistério. Ele era gentil, inteligente, parecia sincero, mas estava escondendo algo. E Camila, após anos cuidando da família, aprendera a confiar em seus instintos. Senhor Rodrigo, o senhor pode me dizer o nome da empresa em que trabalha? Perguntou diretamente. Rodrigo endureceu. Por que a pergunta? Porque meu irmão tem razão. Muitas coisas não batem. Esta casa, seu jeito, seu conhecimento de negócios. Ou o senhor é um técnico de manutenção muito rico, ou não está dizendo a verdade. Por um longo momento eles ficaram em silêncio. Rodrigo olhava para as mãos e Camila esperava pela resposta, preparando-se ao mesmo tempo para a decepção. Mais uma vez, alguém a estava enganando. Mais uma vez, ela tinha que estar vigilante, desconfiada, fria. Camila, começou Rodrigo finalmente. Nem tudo o que eu disse foi mentira. Eu realmente trabalho no ramo da construção. E meu nome é Rodrigo. É só que o quê? É complicado. Camila levantou-se da mesa. Para mim, não. Ou alguém diz a verdade ou mente. Não há meio termo. Por favor, deixe-me explicar. Obrigada pelo café. Adeus, senhor Rodrigo. Pegou a bolsa de utensílios e saiu, sem olhar para trás. Mas ainda ouvia, por muito tempo, como ele chamava seu nome atrás das portas fechadas. Nas 2 semanas seguintes, Rodrigo ligou todos os dias. Camila não atendeu. Ele enviou SMS com desculpas e tentativas de explicação. Ela os deletava sem ler. Ele deixou flores na porta do prédio dela. Lucas as trazia para casa com um sorriso, mas a irmã as jogava no lixo imediatamente. O cara não desiste, comentou o menino, olhando pela janela para mais um buquê de rosas brancas perto da lixeira. O cara não entende a palavra não, respondeu Camila, sem levantar os olhos dos planos de negócios que estava revisando para um cliente. Mas a verdade era outra. Cada ligação não atendida doía. Cada mensagem que ela deletava sem ler deixava uma sensação de arrependimento. Rodrigo, quem quer que ele realmente fosse, havia se tornado parte de seu cotidiano, e sua súbita ausência criava um vazio que ela não queria admitir. No 3º sábado após a briga, alguém tocou a campainha às 10 da manhã. Camila, esperando mais um entregador de flores, abriu a porta com uma recusa pronta nos lábios. Em vez disso, viu uma mulher elegante de meia-idade, vestida com um casaco caro e uma bolsa que custava mais do que o salário mensal de Camila. Dona Camila Medeiros? Perguntou a mulher com um leve sotaque da alta sociedade paulistana. Sim, sou eu. Meu nome é Beatriz Vasconcelos. Sou mãe do Rodrigo. Poderia conversar com a senhora? Camila sentiu o sangue sumir do rosto. Vasconcelos. Aquele sobrenome, ela o ouvira em algum lugar, muito recentemente. Por favor, entre, disse ela mecanicamente, deixando a mulher entrar no modesto apartamento. Beatriz Vasconcelos olhou ao redor do interior sem nenhum sinal de desprezo ou espanto. Sentou-se na velha poltrona como se estivesse na sala de um hotel de luxo. Seu filho mandou a senhora vir? Perguntou Camila, sentando-se à frente. Pelo contrário, Rodrigo não sabe da minha visita, provavelmente me proibiria. Então por que a senhora está aqui? Beatriz permaneceu em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras. Porque meu filho está infeliz. Pela primeira vez em anos, estou realmente preocupada com ele. E porque quero entender a mulher que conseguiu provocar isso nele. Camila sentiu uma mistura de raiva e surpresa. Seu filho mentiu para mim. Fingiu ser alguém que não é. Não sei como justificar isso. Não se pode. Rodrigo agiu mal, mas posso lhe contar por que ele fez isso? Não sei se quero ouvir. Por favor, me dê 5 minutos. Beatriz tirou da bolsa uma fotografia antiga e amarelada. Mostrava uma jovem em um vestido simples, ao lado de um homem alto em roupas de trabalho. Sou eu e meu marido, Antônio,
pai do Rodrigo. 30 anos atrás, morávamos em São Paulo em um kitnet sem banheiro. Antônio trabalhava na construção, eu limpava em um órgão público. Sonhávamos em ter nossa própria empresa de construção. Camila olhou para a foto, depois para a mulher elegante sentada à sua frente. Era difícil acreditar que era a mesma pessoa. Os primeiros anos foram muito difíceis. Comíamos batata por 3 semanas no mês para economizar dinheiro para ferramentas. Antônio trabalhava 18 horas por dia. Eu fazia a contabilidade à noite, depois de um dia inteiro de limpeza. E vocês tiveram sucesso, disse Camila baixinho. Sim, mas o sucesso mudou, Rodrigo. Não nós. Nós nos lembrávamos de onde viemos. Mas Rodrigo já cresceu na riqueza. Foi para escolas particulares, tinha amigos de famílias influentes. Nunca precisou lutar pelo que tinha. Beatriz olhou pela janela para a muca, estendendo-se por trás delas. Nos últimos anos, Rodrigo se tornou alguém que eu não reconheço. Frio, distante, focado apenas nos negócios. Até o momento em que começou a falar sobre uma mulher que limpava a casa dele. Ele falava de mim. Não parava. Sobre como você trabalha duro, como cuida da sua família, como tem planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, ouvi em sua voz alegria. E pela primeira vez ele temeu perder algo valioso. Camila sentiu uma ardência nos olhos. Isso não justificava a mentira, mas ajudava a entendê-la. Por que a senhora me diz tudo isso? Porque reconheci em você a mim mesma de 30 anos atrás. Uma jovem que sabe o que quer e está disposta a trabalhar por isso. Uma mulher que não se deixa comprar nem enganar. É exatamente de uma pessoa assim que Rodrigo precisa. Beatriz levantou-se, deixando um pequeno e elegante envelope sobre a mesa. Esta é uma carta do meu marido. Ele a escreveu para Rodrigo pouco antes de morrer, mas não teve a oportunidade de entregá-la. Você pode ler, pode não ler. É sua decisão. Por que a senhora está me dando isso? Porque Antônio escreveu nela sobre a esperança de que Rodrigo encontrasse uma mulher verdadeira, que não se interessasse por ele por causa do dinheiro. Acho que ele já a encontrou. Depois que Beatriz saiu, Camila sentou-se por um longo tempo com o envelope nas mãos. Finalmente, abriu-o com dedos trêmulos. Filho, se você está lendo esta carta, significa que eu parti. E você ficou sozinho com a responsabilidade por tudo o que construímos. Não me preocupo com a empresa. Sei que você será um bom líder. Preocupo-me com você como pessoa. Lembre-se de que o dinheiro é apenas uma ferramenta. A verdadeira felicidade você encontrará em uma pessoa que o amará não pelo que você tem, mas pelo que você é. Encontre alguém que o lembre de onde você veio e que o ajude a se tornar quem você deveria ser. Amo você, papai. Camila chorou lendo as palavras do pai falecido, que sonhava com a felicidade do filho. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu pensar em Rodrigo não como um trapaceiro, mas como um homem que se perdeu e buscava o caminho de volta para si mesmo. Rodrigo estava em sua oficina mecânica na Barra Funda, o único lugar onde se sentia ele mesmo. A pequena oficina que ele herdara do pai era seu refúgio. Ali ele podia ser apenas Rodrigo, filho de um construtor, que gostava de consertar coisas com as próprias mãos. Um velho Mercedes de 1985 estava desmontado em peças, e ele limpava os pistões mecanicamente, tentando não pensar na mulher que havia desaparecido de sua vida há 3 semanas. O telefone tocou às 8 da noite. Número desconhecido. Alô? Senhor Rodrigo? Aqui é o Lucas, irmão da Camila. Por favor, venha para o Hospital das Clínicas. A Camila sofreu um acidente. O mundo parou. Rodrigo deixou cair a chave de boca que segurava. O que aconteceu? É grave? Ela caiu das escadas do prédio onde limpava. Quebrou a perna, concussão. Os médicos dizem que não é grave, mas... Estou sozinho com a mamãe, não sei o que fazer. Estou indo. Qual andar? Traumatologia, 3º andar.
Mas ela talvez não queira vê-lo. Isso não importa. Estou indo. Rodrigo atravessou metade de São Paulo em 20 minutos. Encontrou Lucas no corredor do hospital. O menino de 13 anos parecia uma criança perdida, embora nos últimos anos tivesse que amadurecer mais rápido do que deveria. Como ela está? Perguntou Rodrigo, sentando-se ao lado dele. Dormindo. O médico disse que ela não pode andar por alguns dias. E nós? A voz do menino falhou. Não temos dinheiro para um atendimento particular. E a mamãe também precisa de ajuda. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Camila sempre fora a forte, aquela que cuidava de todos. Agora ela mesma precisava de ajuda, e os mais próximos não podiam dar-lhe o que ela precisava. Lucas, me escute. Vou providenciar a melhor assistência médica para Camila e ajuda em casa para sua mãe, sem nenhuma condição. Mas ela não aceitará ajuda, especialmente do Senhor. Ela não precisa saber que é de mim. Você dirá que é uma fundação de caridade que você encontrou na internet. O garoto olhou para ele desconfiado. Quem é o senhor afinal? Camila disse que o senhor trabalha com manutenção, mas ninguém da manutenção tem tanto dinheiro. Rodrigo suspirou. Hora da verdade, pelo menos parcial. Sou um empresário, tenho uma construtora. Sua irmã tinha razão. Eu não contei toda a verdade sobre mim. Por quê? Como explicar a um garoto de 13 anos que ele tinha medo de que mais uma mulher o amasse apenas por dinheiro? Que por anos ele construiu muros ao redor do coração e Camila foi a primeira pessoa a derrubá-los? Porque sou um homem bobo e assustado que não consegue confiar nas pessoas. Mas eu amo sua irmã e farei de tudo para ajudá-la. Às 3 da manhã, Camila acordou. Sua cabeça doía e a perna engessada parecia estranhamente pesada. A primeira coisa que viu foi Rodrigo dormindo na cadeira ao lado da cama, com a cabeça encostada na parede. Rodrigo, sussurrou. Ele acordou imediatamente, como se estivesse esperando por sua voz. Camila, como você se sente? Como se um caminhão tivesse me atropelado. O que você está fazendo aqui? Lucas me ligou. Eu estava preocupado. Por um momento ficaram em silêncio. Camila tentava organizar seus pensamentos e Rodrigo simplesmente se contentava em olhá-la, em saber que ela estava segura. Desculpe, disse ele finalmente, por tudo. Pelas mentiras, pelo medo, por não ter conseguido te contar a verdade de imediato. Qual é a verdade, Rodrigo? A verdade é que meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Sou presidente de uma construtora que vale mais dinheiro do que você pode imaginar. A verdade é que há anos me escondo de pessoas que querem me conhecer apenas por causa desse dinheiro. E a verdade é que você é a primeira pessoa em uma década que me faz sentir um ser humano, e não um caixa eletrônico. Camila o olhou por um longo tempo, processando as informações. Vasconcelos Construtora. Sim, é uma das maiores empresas do Brasil. Sim. E eu limpava a casa de um milionário, sem saber. E foi o período mais feliz da minha vida em anos. Camila fechou os olhos. Cansaço, dor, emoções, tudo se acumulava como uma avalanche. Não sei o que fazer com isso, Rodrigo. Não sei como viver com alguém que pode comprar tudo o que eu desejo. Não sei se o que existia entre nós era real ou se você apenas brincou com uma moça pobre. Foi a coisa mais real que me aconteceu na vida, mas baseada em uma mentira, baseada no medo. E sei que isso não justifica, mas... Vá embora, Rodrigo. Estou cansada. Rodrigo levantou-se, mas na porta se virou. Camila, providenciei assistência médica particular e ajuda doméstica para sua mãe. Lucas sabe. Você não precisa aceitar isso como um presente meu. Trate como um investimento no futuro de alguém que tem a chance de mudar o mundo. Rodrigo, não diga nada, apenas melhore. O resto não importa. Ele saiu, deixando Camila sozinha com pensamentos que giravam em sua cabeça como uma tempestade. É possível amar alguém que te enganou?
É possível confiar em alguém que escondeu uma parte tão importante de si? Ou talvez, é possível perdoar alguém que finalmente disse a verdade? Nas 2 semanas seguintes, Camila foi prisioneira do próprio corpo. A perna engessada a impedia de funcionar normalmente, e a concussão a forçava a evitar telas e leitura intensa. Pela primeira vez em anos, ela foi forçada a aceitar a ajuda de outros, e odiava isso. A enfermeira Dona Célia vinha todas as manhãs. A mulher mais velha, com um sorriso caloroso e caráter decidido, rapidamente controlou o caos na casa dos Medeiros. Ajudava Camila nas tarefas básicas, preparava as refeições e até encontrava tempo para conversar com Lúcia, mãe de Camila, que pela primeira vez em meses saía do quarto por mais tempo. De onde veio essa enfermeira? Perguntou Lúcia em uma tarde sentada à mesa da cozinha. Seus olhos estavam mais brilhantes e em seu rosto havia o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Lucas encontrou uma fundação, respondeu Camila, repetindo a história que ouvira do irmão. É estranho. Geralmente essas fundações têm listas de espera por meses. Camila também se perguntava, mas não queria fazer muitas perguntas. A ajuda era necessária e a origem tinha importância secundária. Rodrigo vinha todos os dias à tarde. Trazia livros, frutas frescas, às vezes flores. Nunca ficava muito tempo, como se entendesse que Camila precisava de tempo para pensar em tudo. Mas sua presença se tornava parte do dia, algo que ela inconscientemente esperava. Como vai a empresa? Perguntou um dia, enquanto ele estava sentado ao lado de sua cama com um jornal. É estranho você perguntar sobre a empresa de manutenção, respondeu com um leve sorriso. Rodrigo, desculpe. Força do hábito. A empresa vai bem. Temos um novo contrato para a construção de um complexo residencial no Rio de Janeiro. O primeiro projeto que incluirá moradias sociais, além das comerciais. Foi sua ideia? Sim. Fui inspirado por uma mulher que falava em ajudar pessoas de comunidades carentes. Camila sentiu um calor no coração, mas rapidamente o reprimiu. Não tente me comprar com boas ações. Não é suborno. É uma mudança. Você mudou minha forma de pensar sobre negócios. Certa noite, depois que Rodrigo já havia saído, Lucas sentou-se na beira da cama da irmã. Cami, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está brava com ele? Porque ele mentiu sobre o trabalho? Camila pensou na resposta. Nos últimos dias, ela mesma havia se feito essa pergunta. Não é só sobre a mentira, Lucas. É sobre confiança. Como se pode construir um relacionamento com alguém que te engana desde o início? Mas ele realmente te enganou? Quer dizer, ele fingiu ser outra pessoa ou apenas não te contou tudo sobre ele? Uma pergunta inteligente para um garoto de 13 anos. Camila percebeu que, por todas aquelas semanas, Rodrigo nunca fingiu ser outra pessoa. Ele era ele mesmo, apenas não falava sobre dinheiro e posição social. E talvez ele apenas tivesse medo, continuou Lucas. Eu sei como as pessoas mudam quando descobrem que alguém tem dinheiro. Lembra do Gabriel da minha sala? Quando ele descobriu que o amigo tinha pais ricos, parou de brincar com ele porque se sentia inferior. É uma situação diferente. Tem certeza? Rodrigo parece normal e te trata como te tratava desde o início. A única diferença é que agora você sabe quanto dinheiro ele tem. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir por muito tempo. As palavras do irmão ecoavam em sua cabeça. Talvez ela estivesse realmente sendo injusta. Talvez a raiva fosse sua maneira de lidar com o medo do que poderia uni-los. No dia seguinte, quando Rodrigo chegou, ela estava pronta para uma conversa franca. Rodrigo, quero te fazer uma pergunta e quero uma resposta sincera. Diga, houve outras mulheres que não sabiam quem você era? Rodrigo suspirou profundamente. Não, quer dizer, havia mulheres, mas todas conheciam minha identidade.
e todas estavam interessadas principalmente no dinheiro. Você é a primeira com quem tentei ser uma pessoa comum. E como terminou com as outras? Rápido e mal. Quando percebi que elas amavam mais minha carteira do que a mim, eu terminava o relacionamento. E não lhe ocorreu que talvez algumas delas realmente gostassem de você? Ocorreu. Mas eu não conseguia distinguir, por isso, com você, decidi tentar de outra forma. Camila assentiu. Ela começava a entender as motivações dele, embora ainda doesse não ter tido escolha na questão. E o que será agora, Rodrigo? Se tentarmos de novo? Agora serei eu mesmo, completamente, com todas as consequências. O que isso significa? Significa que você terá que aceitar que tenho dinheiro, que as pessoas vão nos observar, que os paparazzi podem se interessar por nós, que meu mundo de negócios nem sempre é amigável para alguém como você, como eu, autêntica, verdadeira, incorruptível. Camila pensou. Isso soava como um aviso e um convite ao mesmo tempo. E eu terei que mudar? Nunca. Se você mudar, perderei tudo o que despertou em mim. Pela primeira vez em semanas, Camila sentiu que podia confiar nele. Não porque ele deixara de ser rico, mas porque finalmente fora sincero sobre as consequências dessa diferença entre eles. Tudo bem, disse ela baixinho. Vamos tentar de novo, mas desta vez sem segredos. Sem segredos, concordou ele, pegando a mão dela na sua. Um mês após o acidente, Camila voltou à vida normal, mas tudo mudara. Rodrigo não escondia mais sua identidade, o que significava que o relacionamento deles se tornara tema de fofocas no mundo dos negócios de São Paulo. Pela primeira vez na vida, Camila descobriu como era ser observada. É verdade que você está saindo com Rodrigo Vasconcelos? Perguntou Juliana, uma colega da faculdade, quando se encontraram para tomar café antes da aula. Sim, respondeu Camila, tentando parecer indiferente. Meu Deus, você sabe que ele é um dos homens mais ricos do Brasil? Minha irmã trabalha em RP e diz que ele é um verdadeiro magnata. Eu sei quem ele é. E como é, quer dizer, como é a sensação de saber que seu namorado pode te comprar tudo? Camila sentiu uma pontada de irritação familiar. Esta era a quinta conversa parecida naquela semana. A sensação é a mesma que com qualquer outro namorado. Rodrigo é apenas uma pessoa. Mas isso não era verdade. Não totalmente. O relacionamento com Rodrigo realmente mudara sua vida de uma forma que ela não esperava. Não era sobre dinheiro. Rodrigo era cuidadoso para não sobrecarregá-la com luxo. Era sobre a atenção a que ela não estava acostumada. Naquela noite, ao voltar da faculdade para casa, ela notou um homem com uma câmera fotográfica parado do outro lado da rua. Ele tentava ser discreto, mas na muca, cada rosto estranho se destacava. Lucas, disse ela entrando no apartamento. Alguém perguntou sobre mim hoje? Pessoas estranhas? Sim, um cara perguntou aos vizinhos sobre nossa família. A dona Rosa disse a ele para sumir. Camila sentiu-se preocupada. Naquela mesma noite ligou para Rodrigo. Você mandou alguém me seguir? O quê? Não. O que aconteceu? Ela contou a ele sobre o fotógrafo e o estranho que estava perguntando aos vizinhos. É provavelmente um tabloide, suspirou Rodrigo. Desculpe, Camila. Não pensei que se interessariam por você tão rapidamente. E quanto tempo isso vai durar? Provavelmente até encontrarem um novo assunto, ou até eu deixar de ser interessante. E quando isso acontecerá? Não sei. Pela primeira vez, Camila sentiu o verdadeiro peso de estar em um relacionamento com alguém famoso. Não era mais apenas uma questão de diferença de renda. Era viver sob observação. Uma semana depois, a situação piorou. Em um dos portais de negócios, apareceu uma breve nota. Vasconcelos tem um novo amor. Será mais uma interesseira?
O artigo continha fotos de Camila saindo da biblioteca da faculdade e especulações sobre seus motivos. Jovem estudante da MUCA fisgou um dos homens mais ricos do Brasil. Será amor ou cálculo? Amigos do empresário afirmam que Vasconcelos há anos é um alvo fácil para mulheres interessadas em sua fortuna. Camila leu o artigo 3 vezes, sentindo a cada vez a raiva e a humilhação crescerem dentro dela. Ela nunca se considerou uma interesseira. Toda a sua vida trabalhou duro por tudo o que tinha. Rodrigo chegou a ela naquela mesma noite com uma cópia impressa do artigo em mãos. Camila, eu sei que isso dói, mas são apenas fofocas. Pessoas que me conhecem sabem quem você realmente é. Mas a maioria das pessoas não me conhece. Para eles, sou apenas mais uma garota que quer te usar. Não importa o que os estranhos pensam. Importa para mim. Camila sentou-se no sofá, sentindo-se exausta. Rodrigo, eu sempre tive orgulho de quem sou, de que trabalho sozinha por tudo. E agora, quando as pessoas olham para mim, elas veem apenas sua namorada. Alguém que provavelmente viverá às suas custas. Mas não é assim. Eu sei que não é assim. Você sabe que não é assim. Mas meus filhos saberão? Meus futuros alunos acreditarão que alcancei o sucesso através do trabalho ou pensarão que comprei meu diploma com o dinheiro do namorado? Rodrigo, pela primeira vez, percebeu a verdadeira dimensão do problema. Não era apenas sobre fofocas ou inconveniência. Era sobre a identidade de Camila, seu orgulho e tudo pelo que ela lutara por anos. O que posso fazer? Perguntou ele baixinho. Não sei, talvez tenha sido um erro, talvez sejamos diferentes demais. Não diga isso. Rodrigo, encare a verdade. Seu mundo são restaurantes de luxo, aviões particulares, reuniões com ministros. Meu mundo são ônibus, coisas de segunda mão, trabalhar em vários empregos. Como isso vai funcionar? Encontraremos uma maneira. E se não encontrarmos? Rodrigo não respondeu imediatamente. Ele também começava a ver o abismo entre seus mundos, mas não estava pronto para desistir. Podemos tentar, por mais um tempo? Talvez as pessoas se acostumem. Camila assentiu, mas no fundo de seu coração se perguntava se o amor seria suficiente para superar todas essas diferenças. Pela primeira vez em semanas, ela pensou que talvez fosse mais fácil estar com alguém do seu próprio mundo. Alguém que entenderia sua vida sem explicações. Naquela noite, depois que Rodrigo já havia saído, Camila olhou por muito tempo pela janela para o quintal familiar onde crescera. Estaria ela pronta para deixar aquele mundo por um novo, cheio de observação e fofocas? Rodrigo estava pronto para abrir mão de parte de seu mundo por ela? As respostas para essas perguntas pareciam cada vez menos óbvias. A primeira prova pública veio 2 semanas depois. Rodrigo foi convidado para uma gala beneficente organizada pela Federação Brasileira de Empresários, um evento que contava com as pessoas mais importantes do mundo dos negócios do país. Depois de muita insistência, Camila concordou em acompanhá-lo. Você não tem um vestido adequado, afirmou Beatriz Vasconcelos quando foi visitá-la um dia antes do evento. Vamos às compras. Dona Beatriz, realmente não precisa... Camila, não é uma ocasião para ir com um vestido de loja de departamento. Não porque haveria algo de errado nisso, mas porque as pessoas vão julgar cada detalhe. Elas foram a uma boutique exclusiva no centro de São Paulo. Camila nunca estivera em um lugar onde um vestido custava mais do que seu orçamento mensal para comida. Disse Beatriz, apontando para uma elegante criação azul marinho com um delicado padrão. Clássico, mas não chato. Vai realçar sua beleza, não ofuscá-la. Quando Camila se trocou, mal se reconheceu no espelho. O vestido caía perfeitamente em sua silhueta, e a cabeleireira que Beatriz convidara prendeu seu cabelo em um coque elegante. Você está linda, disse Beatriz com um sorriso. Mas lembre-se, não permita que ninguém a faça se sentir inferior. Você está lá como convidada de igual para igual,
não como um acessório de Rodrigo. À noite, quando entrou na limusine com Rodrigo, Camila sentiu-se como uma atriz interpretando um papel em um filme sobre a vida de outra pessoa. "Tudo bem?" perguntou Rodrigo, notando sua tensão. "Sim, só que este não é o meu mundo. Vai ficar tudo bem. Estou com você." A gala aconteceu no Hotel Fasano, em um salão de baile cheio de lustres de cristal e pessoas que pareciam saídas de capas de revistas. Camila imediatamente sentiu os olhares dos convidados sobre si. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desaprovação mal disfarçada. "Rodrigo!" Um homem de meia-idade com uma mulher morena ao seu lado se aproximou deles. "Não nos vemos desde a gala do ano passado. E esta deve ser a famosa Camila." "Sim, Camila Medeiros." "Camila, este é Marcelo Almeida com sua esposa Viviane." A mulher examinou Camila dos pés à cabeça. "Vestido muito bonito", disse em um tom que soava como um elogio, mas não era. "Armani?" "Não sei", respondeu Camila sinceramente. "Compramos hoje com a mãe do Rodrigo." Viviane e Marcelo trocaram olhares de entendimento. "E o que você faz, Camila?" perguntou Marcelo. "Estudo administração e administro um pequeno negócio de consultoria. Ajudo empreendedores locais a desenvolverem suas empresas." "Que útil", disse Viviane. "E onde você estuda?" "FGV." "Ah, à noite, imagino? Isso é muito flexível." Camila sentiu o rosto queimar. Cada pergunta soava como um ataque oculto à sua origem e status. "Sim, à noite. Tive que trabalhar para pagar os estudos." "Claro", murmurou Viviane, como se isso explicasse tudo. Rodrigo sentiu a tensão e habilmente interrompeu a conversa, levando Camila em direção ao bar. Mas durante o resto da noite, situações semelhantes se repetiram. As pessoas eram educadas, mas frias. Perguntavam sobre sua origem, formação, planos para o futuro, sempre em um tom que sugeria que suas respostas não as surpreenderiam. O momento culminante veio durante o jantar. Camila sentou-se ao lado de Rodrigo na mesa principal, quando Patrícia Mendes, uma das empresárias mais influentes do Brasil, se aproximou do microfone. "Esta noite arrecadamos mais de R$1 milhão para a caridade", anunciou. "Mas gostaria de chamar a atenção para outra coisa. Para a importância de mantermos certos padrões em nosso meio. Recentemente, vejo que alguns de nós estão baixando a régua na escolha de parceiros de vida." Camila sentiu o sangue sumir do rosto. Embora Patrícia não mencionasse nomes, todos na sala sabiam a quem ela se referia. "Claro", continuou a mulher, "todos têm direito a escolhas privadas, mas devemos lembrar que representamos uma certa classe social e..." Rodrigo se levantou tão bruscamente que derrubou uma taça de vinho. "Desculpe a interrupção", disse em voz alta, "mas não consigo ouvir essa hipocrisia." A sala silenciou. Patrícia o olhou com surpresa. "Minha namorada", continuou Rodrigo, "realizou mais em sua vida do que metade das pessoas nesta sala. Constrói um negócio com as próprias mãos, concluiu uma faculdade de prestígio graças ao trabalho árduo, cria um irmão e cuida de uma mãe doente. E vocês a julgam porque ela não nasceu em uma família rica?" "Rodrigo", sussurrou Camila, tentando contê-lo. "Não, Camila, eles têm o direito de ouvir isso." Ele se virou para a sala. "A maioria de vocês herdou seu status. Eu também. Mas ela luta por cada dia de sua vida. E tem mais classe no dedinho do pé do que todos vocês juntos." Um silêncio constrangedor se instalou entre os convidados. Rodrigo estendeu a mão para Camila. "Vamos." Eles saíram da sala entre sussurros e olhares críticos. Na limusine, Camila ficou em silêncio por um longo tempo. "Por que você fez aquilo?" perguntou finalmente. "Porque eu não podia ouvir. Mas agora todos vão me odiar." "Já te odiavam. Pelo menos agora sabem o que eu penso sobre isso." Camila balançou a cabeça. "Rodrigo, você não entende.
Eu não quero que você lute minhas batalhas. Eu não quero ser a causa de conflitos em seu ambiente. Meu ambiente pode ir para o inferno. É fácil para você dizer. Mas esses são seus parceiros de negócios, seus clientes. Você precisa deles. Não, se isso significa abrir mão de você. Mas Camila já havia tomado uma decisão. Naquela noite, quando Rodrigo a levou para casa, ela sabia que aquele seria o último dia juntos. Na manhã seguinte, Camila acordou com uma resolução que amadurecera em seu coração durante toda a noite sem sono. Ela não podia mais viver à sombra da riqueza de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse o homem que amava. Ela escreveu uma curta mensagem para Rodrigo. Precisamos de um tempo. Por favor, não ligue. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou contatá-la. Ligou, escreveu, foi até a casa dela. Mas Camila estava inflexível. Lucas apenas lhe transmitia laconicamente: minha irmã não quer conversar. Uma semana depois da gala, Camila recebeu uma proposta inesperada. A Fundação Europeia para o Desenvolvimento Social anunciou um concurso de bolsas para jovens empreendedores sociais. O prêmio, 200 mil euros para desenvolver um negócio que ajudasse comunidades marginalizadas. Camila passou 3 dias e noites escrevendo a inscrição. Descreveu sua visão de um centro de consultoria para empreendedores da MUCA, um programa de microcrédito, oficinas para jovens de ambientes difíceis. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma onda de energia e esperança. Você vai enviar isso? Perguntou Lucas, olhando para a irmã que embalava os documentos. Sim, esta é minha chance de independência. E o Rodrigo? Rodrigo é passado. Mas ao dizer isso, Camila sentiu uma dor no coração, como se um pedaço de sua alma estivesse sendo arrancado. Rodrigo não desistiu. Não podia. O amor por Camila havia se tornado mais do que um sentimento. Era o motor das mudanças que haviam ocorrido nele. Na empresa, ele implementou uma nova política de contratação de pessoas de comunidades carentes, lançou um programa de estágio para estudantes de famílias de baixa renda, começou a colaborar com organizações de caridade. O que está acontecendo com você? Perguntou Gustavo durante uma das reuniões da diretoria. Ultimamente você tem tomado decisões estranhas. Esses programas sociais nos custam uma fortuna. São investimentos no futuro. É desperdício de dinheiro em sentimentalismos. E tudo por causa daquela garota da MUCA. Rodrigo olhou para o parceiro de tal forma que Gustavo recuou. Aquela garota da MUCA me ensinou mais sobre negócios do que você nos últimos 10 anos. Rodrigo, seja razoável. Essa história já está batida. Encontre alguém do nosso meio. Não existe nosso meio, Gustavo. Existe apenas um mundo, e nele pessoas que se respeitam ou não. Naquela noite, Rodrigo foi para a oficina na Barra Funda. Trabalhou no velho Mercedes até meia-noite, tentando montar um plano para reconquistar Camila. Ele sabia que não podia comprá-la com flores ou gestos românticos. Tinha que provar a ela que havia mudado para valer. Enquanto isso, Camila esperava a resposta da fundação. Os dias passavam devagar, preenchidos por estudos, trabalho e cuidados com a família. Lúcia, sua mãe, visivelmente se sentia melhor e começou a ajudar em casa. Lucas estava indo bem na escola. Pela primeira vez em anos, tudo estava normal. Mas à noite, quando se sentava sozinha com os livros, Camila se pegava pensando em Rodrigo. Ela se perguntava o que ele estaria fazendo, se também não conseguia dormir, se lembrava dela. Às vezes, andando pela rua, parecia-lhe ver sua silhueta na multidão e seu coração disparava. A resposta da fundação chegou 1 mês depois. Camila foi selecionada para a final do concurso. Tinha que comparecer em Bruxelas para apresentar o projeto a uma comissão internacional de especialistas. Cami, isso é incrível! Gritou Lucas, dançando pela cozinha. Você vai ganhar e terá sua própria empresa. Ainda não ganhei, mas você chegou à final. Isso já é metade do sucesso. Camila sorriu,
mas no fundo de seu coração sabia que a primeira pessoa a quem ela gostaria de contar sobre esse sucesso era Rodrigo. Foi ele quem acreditou em seus sonhos antes mesmo que ela mesma acreditasse. No dia da partida para Bruxelas, ao arrumar a bolsa, ela encontrou no bolso do casaco um bilhete que havia deixado ali meses antes. Era o endereço, Rua Angélica, 47, o lugar onde tudo começou. O lugar onde ela sentiu pela primeira vez que alguém a tratava como igual e não como uma prestadora de serviços. Sem pensar, ela levou aquele bilhete consigo para Bruxelas. Talvez precisasse de uma lembrança de onde veio e para onde estava indo. Ou talvez simplesmente não estivesse pronta para tirar Rodrigo completamente de sua vida. No avião, olhando pela janela para São Paulo diminuindo abaixo, Camila pensou que, independentemente do resultado do concurso, ela voltaria como uma pessoa diferente. Mais forte, mais confiante, pronta para o que o futuro trouxesse. Ela ainda não sabia que Rodrigo também havia mudado e que algumas pontes que pareciam queimadas podem ser reconstruídas, se ambas as partes realmente desejarem. Bruxelas se revelou um marco. Camila não apenas ganhou o concurso da fundação, mas pela primeira vez na vida sentiu-se verdadeiramente valorizada por suas competências e não tratada pela sua origem ou relacionamentos. Especialistas de toda a Europa ouviram sua apresentação com interesse, fizeram perguntas pertinentes, discutiram detalhes da implementação do projeto. Foi o oposto da gala em São Paulo, 2 meses antes. Seu projeto é inovador e socialmente inteligente, disse o professor Hans Müller, presidente da comissão. Mas o que mais me impressiona é sua paixão e seu conhecimento do ambiente que você quer ajudar. É uma combinação rara. Voltando para São Paulo com um cheque de 200 mil euros, Camila sentiu-se uma nova pessoa. Finalmente, tinha os meios para abrir o centro de consultoria, contratar os primeiros colaboradores, lançar o programa de microcréditos. Pela primeira vez na vida, não precisava se preocupar com o dinheiro do amanhã. Mas a alegria foi ofuscada por uma notícia inesperada que a aguardava em casa. Lucas estava no hospital após um acidente de bicicleta. Um carro o atropelou em um cruzamento perto da escola. Nada grave, braço quebrado, contusões, mas Camila sentiu o maior medo de sua vida. Está tudo bem, Cami, disse Lucas da cama do hospital tentando acalmá-la. É só o braço. Em 1 mês estará novo. Mas poderia ter sido pior. Eu poderia ter te perdido. Camila estava sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão não machucada, quando Rodrigo apareceu na porta. Ele parecia cansado, como se tivesse corrido metade da cidade. Nas mãos, segurava um ursinho de pelúcia e chocolates. Soube do acidente, disse baixinho. Como você se sente, Lucas? Rodrigo? O garoto se animou. Pensei que não nos veríamos mais. Sempre se pode ver quando se realmente quer. Rodrigo colocou os presentes na mesinha de cabeceira e olhou incerto para Camila. Posso ficar um pouco? Camila assentiu. Na hora seguinte, Rodrigo e Lucas conversaram sobre tudo e nada. Sobre a escola, os planos para as férias, o novo celular que o garoto ganhou de uma amiga. Rodrigo ouvia atentamente, ria das piadas do adolescente, parecia alguém que realmente se importava. Cami ganhou o concurso em Bruxelas, disse Lucas finalmente. Ganhou muito dinheiro para a empresa dela. Eu soube, respondeu Rodrigo, olhando para Camila com algo que parecia orgulho. Parabéns, você mereceu. Como você soube? Foi uma grande notícia no setor. Todos falam sobre a empreendedora brasileira que recebeu uma das maiores bolsas da história da fundação. Camila sentiu-se estranha ao ouvir que seu sucesso se tornara tema de conversas no mundo dos negócios. Desta vez, não se tratava de fofocas ou especulações. Tratava-se de suas conquistas. Quando Lucas adormeceu, Rodrigo e Camila saíram para o corredor do hospital. Há quanto tempo você está aqui?
perguntou ela. Desde que soube do acidente. Umas 5 horas. Ninguém te chamou. Eu sei, mas não podia ficar em casa sabendo que Lucas estava no hospital. Sei que não tenho o direito, mas eu o trato como um irmão mais novo. Camila sentiu um nó na garganta. Nesses meses de separação, ela havia esquecido o quanto Rodrigo se importava com sua família. Camila, continuou ele baixinho, sei que não tenho o direito de te pedir uma segunda chance. Sei que te magoei, que não fui sincero desde o início. Mas quero que saiba que mudei. Como? Comecei a viver como você me ensinou. A empresa está implementando programas sociais, contratamos pessoas de comunidades carentes, colaboramos com organizações que ajudam comunidades locais. Toda a situação com aquela gala, percebi que meu mundo anterior era falso. Rodrigo, não digo isso para te convencer a voltar. Digo porque quero que saiba que você estava certa. Sobre tudo, sobre o fato de que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Sobre o fato de que o verdadeiro valor de uma pessoa reside em como ela trata os outros. Sobre o fato de que os negócios devem servir às pessoas e não apenas aos proprietários. Camila olhou para ele em silêncio. Ela via que ele havia mudado. Estava mais calmo, menos tenso, como se finalmente tivesse encontrado um equilíbrio entre seu eu público e privado. E quanto ao seu parceiro, Gustavo, separamos os negócios. Criei uma nova empresa, menor, mas mais alinhada com meus valores. Isso deve ter sido difícil. Não tão difícil quanto viver sem você. Eles estavam parados no corredor do hospital, cercados pelos cheiros de desinfetante e o burburinho abafado de conversas. Mas para Camila, aquele momento parecia o mais importante de sua vida. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que podia confiar nele, não apenas nas palavras, mas nas intenções. Rodrigo, eu também mudei, disse ela finalmente. Agora tenho meu próprio dinheiro, minha própria empresa, minha própria posição. Não sou mais aquela garota assustada que não sabia se podia confiar em você. Eu sei, e isso é lindo. Sempre soube que você seria grande, mas ainda não sei se somos feitos um para o outro. Ainda viemos de mundos diferentes. Talvez não precisemos escolher entre mundos. Talvez possamos criar o nosso próprio. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Deitou-se na cama, pensando em Rodrigo sentado por 5 horas no corredor do hospital, esperando notícias do menino que nem era seu irmão. Ela pensava nas mudanças de que ele falava, em sua nova empresa, em como ele a olhava com orgulho quando falava de seu sucesso. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu pensar que talvez houvesse uma maneira de unir seus mundos, não abrindo mão de quem ela era, mas construindo algo novo juntos. Pela manhã, ela tomou uma decisão. Ligou para Rodrigo. Podemos nos encontrar? Tenho algo para te propor. Eles se encontraram em um pequeno café na Vila Madalena, longe do centro e do brilho da mídia. Camila escolheu o lugar propositalmente. Um terreno neutro, onde pudessem ser eles mesmos, sem o pano de fundo de interiores luxuosos ou olhares curiosos. Rodrigo chegou pontualmente, parecendo simples, mas elegante, com jeans e camisa comuns. Não havia mais a distância que ela se lembrava dos primeiros meses de sua convivência. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à mesa no canto do local. Obrigado por ligar. Eu não tinha certeza se isso aconteceria novamente. Camila brincou com a colher por um momento, organizando em sua mente as palavras que havia preparado a noite toda. Rodrigo, quero te propor uma parceria de negócios. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso com o rumo da conversa. Parceria? Sim, minha empresa precisará de um parceiro na área de construção. Quero criar espaços para empreendedores locais, pequenos centros comerciais, incubadoras de negócios, espaços de coworking, lugares onde pessoas de comunidades carentes possam desenvolver suas empresas.
Rodrigo ouvia atentamente, mas seus olhos mostravam confusão. Isso soa fantástico, mas não é uma forma de evitar a verdadeira conversa entre nós? Camila o olhou diretamente nos olhos. Esta é a verdadeira conversa, Rodrigo. Nos últimos meses pensei em nós, no que deu errado, e cheguei à conclusão de que nosso maior problema não eram as diferenças de origem ou riqueza. O problema era que não tínhamos um objetivo em comum. Um objetivo em comum? Sim. Você tinha sua empresa, suas obrigações, seu mundo. Eu tinha meus sonhos, minha luta, meu mundo. E deveríamos ter criado algo juntos. Algo que fosse nosso. Rodrigo assentiu lentamente, como se estivesse começando a entender seu raciocínio. E você acha que um negócio em comum pode mudar isso? Acho que um objetivo em comum pode nos ensinar a estar juntos como parceiros iguais. Não você como um investidor rico e eu como beneficiária da sua generosidade. Não eu como uma idealista e você como um empresário prático, mas nós como uma equipe de pessoas que querem mudar o mundo para melhor. Camila tirou da bolsa uma pasta com documentos. Já tenho as primeiras localizações. Mooca, Vila Maria, Barra Funda, bairros onde as pessoas têm ideias, mas não têm espaço ou capital para realizá-las. Quero construir não apenas escritórios, mas comunidades. Rodrigo folheou os documentos e seus olhos brilharam a cada página. Isso é genial, uma abordagem abrangente para o problema, não apenas empréstimos ou consultoria, mas ecossistemas completos de apoio a pequenas empresas. Exatamente. E você tem o conhecimento e a experiência em construção que eu preciso. Você também tem os contatos que podem abrir portas para nós. E o que eu ganho em troca? Camila sorriu. A chance de construir algo que realmente faça sentido. A chance de usar sua riqueza de uma forma que realmente mude a vida das pessoas. E a chance de trabalhar comigo em condições de igualdade. Rodrigo largou os documentos e olhou para ela com algo que parecia admiração e descrença ao mesmo tempo. Camila, este é o melhor convite de parceria que já recebi. Mas preciso perguntar, e quanto a nós, como casal? Camila respirou fundo. Essa era a pergunta mais importante. Não sei, Rodrigo. Honestamente, não sei. Mas sei que, se tivermos algum futuro, precisamos começar de novo. Como parceiros de negócios que se respeitam, como pessoas que têm valores e objetivos em comum, e então veremos se isso leva a algo mais. Isso soa como um teste. Não é um teste, é um fundamento. Anteriormente, tentamos construir um relacionamento na areia, na atração, nas diferenças, no que nos faltava. Agora quero tentar construir sobre uma base sólida, em planos em comum e respeito mútuo. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras dela. Finalmente ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Camila vira em seu rosto em meses. Você tem razão. Como sempre, nos últimos meses, só pensei em como te reconquistar, mas não pensei em como estar com você de uma forma que fosse boa para nós dois. E agora você pensa. Agora penso que você é a mulher mais inteligente que conheci e que quero ser sua parceira de negócios, Camila Medeiros, nos seus termos. Camila sentiu alívio e excitação ao mesmo tempo. Tenho mais uma condição. Diga. Sem tratamento preferencial, sem porque eu te amo. Se nossas ideias forem bobas, diga. Se minhas decisões forem ruins, critique-as. Quero um parceiro, não um admirador. Rodrigo riu, um som que Camila não ouvia há semanas. Isso pode ser difícil, mas prometo tentar. Eles apertaram as mãos por cima da mesa, oficialmente, como parceiros de negócios. Mas quando suas mãos se encontraram, ambos sentiram um arrepio familiar que nenhum contrato de negócios poderia explicar. Então, começamos de novo? Perguntou Camila. Começamos de novo, confirmou Rodrigo. Mas desta vez, certo.
Naquela noite, Camila voltou para casa com a sensação de que sua vida acabara de entrar em uma nova fase. Ela não sabia se ela e Rodrigo voltariam a ser um casal, mas pela primeira vez em meses, sentiu que tinham uma chance de construir algo duradouro. Algo baseado em respeito mútuo, objetivos comuns e igualdade. Lucas, com o braço engessado, estava sentado à mesa da cozinha, fazendo a lição de casa. Como foi o encontro com o Rodrigo? Perguntou sem levantar os olhos. Vamos ser parceiros de negócios. E o resto? Camila sorriu para o irmão. O resto veremos. 6 meses depois, o primeiro projeto de sua empresa conjunta, Pontes Sociais Litada, estava pronto para ser inaugurado. O Centro de Empreendedorismo na Muca ocupava uma fábrica reformada dos anos 50, interiores industriais, combinados com soluções tecnológicas modernas, criando um espaço que era ao mesmo tempo funcional e inspirador. Camila estava no centro do salão principal, observando os últimos preparativos. Em 2 dias, aconteceria a inauguração solene, para a qual foram convidados empreendedores locais, representantes da prefeitura do bairro e a mídia. Pela primeira vez na vida, ela era a organizadora do evento, não uma convidada. Sentia-se confiante e orgulhosa. Tudo pronto? Rodrigo se aproximou dela com uma xícara de café e uma lista de últimas tarefas. Sim, acho que sim. Os últimos inquilinos se mudam amanhã de manhã. O buffet está encomendado. A lista de convidados confirmada. Nesses meses, eles aprenderam a trabalhar juntos de uma forma que surpreendia a ambos. Rodrigo realmente a tratava como uma parceira igual. Não poupava críticas quando suas ideias lhe pareciam impraticáveis, mas ao mesmo tempo ouvia seus argumentos e muitas vezes se deixava convencer. Camila, por sua vez, apreciava a experiência dele na gestão de grandes projetos e a habilidade de negociar com funcionários públicos e fornecedores. Camila, disse ele colocando a xícara de lado, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para o primeiro andar, para o cômodo que seria seu futuro escritório. Na porta havia uma placa elegante. Camila Medeiros, diretora executiva. Rodrigo é lindo, mas não é tudo. Ele abriu a porta. O interior estava decorado exatamente como ela sonhara. Móveis simples e funcionais, um grande quadro onde podia desenhar esquemas de projetos, estantes cheias de livros sobre empreendedorismo social. Mas o que mais a surpreendeu foi o que estava pendurado na parede atrás da mesa. Era uma cópia emoldurada do seu primeiro artigo, que ela escrevera ainda no primeiro ano da faculdade, sobre microempreendedorismo no Brasil. Um artigo que fora publicado em uma pequena revista estudantil e que talvez 50 pessoas tivessem lido. Onde você conseguiu isso? Perguntou com incredulidade. Encontrei nos arquivos da faculdade. Foi seu primeiro texto publicado sobre empreendedorismo social, certo? Sim, mas por que você o emoldurou? Para lembrar de onde tudo isso veio. Para lembrar da sua paixão que nos trouxe até aqui. Camila sentiu lágrimas nos olhos. Aquele gesto era mais íntimo do que qualquer presente caro. Isso significa que você realmente acredita no que estamos fazendo? Camila, o que estamos fazendo é o melhor projeto da minha vida. E não estou falando apenas de negócios. Eles ficaram perto um do outro. Uma tensão pairava no ar que crescera ao longo de meses de trabalho conjunto. Milhares de horas passadas juntos, centenas de decisões tomadas em conjunto, incontáveis momentos em que se olhavam por mais tempo do que as questões profissionais exigiam. Rodrigo, começou Camila. Eu sei, eu também sinto. Não quero estragar o que construímos. E talvez possamos expandir isso. Eles se beijaram pela primeira vez em 10 meses. Mas desta vez foi diferente. Não havia desespero nem incerteza. Havia calma, certeza, a sensação de que era o curso natural das coisas. Quando se separaram, Camila sorriu.
Então estamos juntos? Oficialmente? Estamos juntos, mas desta vez com a cabeça, não apenas com o coração. No dia seguinte, na véspera da inauguração, algo inesperado aconteceu. Patrícia Mendes, a mesma mulher que 6 meses antes ridicularizara Camila na gala no Fasano, apareceu no centro. Dona Camila Medeiros, disse ela estendendo a mão. Parabéns pelo projeto. É impressionante. Camila apertou a mão com uma cortesia fria. Obrigada. Em que posso ajudá-la? Gostaria de pedir desculpas por aquela noite no Fasano, agir de forma vil. Por que a senhora veio aqui? Patrícia olhou ao redor do salão, onde os últimos preparativos estavam em andamento. Porque a senhora tinha razão. O que vocês estão construindo aqui é um verdadeiro negócio com uma missão. E eu por anos pensei que sucesso era apenas dinheiro e posição social. E agora a senhora pensa diferente? Agora vejo que vocês estão fazendo o que eu apenas falava em galas de caridade. Estão mudando a vida de pessoas concretas. Camila olhou para a mulher que uma vez lhe parecera a personificação do que ela odiava no mundo dos negócios. Agora via nela apenas uma pessoa que errou e tenta consertar. Desculpas aceitas, disse. Mas saiba que não é por você que fazemos o que fazemos. Eu sei. E é por isso que faz sentido. À noite, quando ficaram sozinhos no centro, Camila e Rodrigo sentaram-se no chão do salão principal, comendo comida chinesa em caixinhas e planejando os próximos meses. Sabe o que é mais estranho? Disse Camila, encostada no ombro dele. O quê? Que eu estou feliz. Realmente, profundamente feliz. E não é porque tenho dinheiro ou porque estou com você. É porque estou fazendo o que amo, com alguém que respeito. Essa é a melhor definição de felicidade que já ouvi. E você está feliz. Rodrigo a abraçou mais forte. Estou completo. Pela primeira vez na vida sinto que todas as peças se encaixam. No dia seguinte, durante a inauguração solene, ao cortarem a fita em frente à entrada do centro, Camila pensou no caminho que haviam percorrido. Desde o engano com o endereço, passando por mentiras e mágoas, pela separação e crescimento pessoal, até aquele momento, um sucesso conjunto construído sobre o fundamento do respeito mútuo. Lucas, já sem gesso, tirava fotos deles com o celular. Sorriam, gritou. É um momento histórico. E realmente era, um momento em que duas pessoas de mundos diferentes criaram algo novo. Algo que era maior do que eles mesmos, mas ao mesmo tempo resultava de quem eles realmente eram. 2 anos depois, Camila estava em frente ao espelho em seu quarto, ajeitando um blazer branco simples. Pela janela, via-se o panorama de São Paulo. Eles moravam agora em um apartamento que escolheram juntos, em um bairro tranquilo com vista para o parque. Não era tão luxuoso quanto a antiga casa de Rodrigo na Angélica, mas era deles, uma expressão de compromisso entre sua necessidade de modéstia e seu hábito de conforto. Pronta? Rodrigo parou na porta, abotoando as abotoaduras. Ele vestia um terno elegante, mas sem ostentação. Aprendera a se vestir de forma que impressionava pela competência, não pela riqueza. Quase. Só... Estou um pouco nervosa. É normal. É um dos dias mais importantes da sua vida. Eles iriam comparecer à cerimônia de premiação da Associação Brasileira de Empreendedores Sociais. Camila fora indicada na categoria Empreendedora do Ano, por seu projeto de centros de empreendedorismo. Após 2 anos de atividade, Pontes Sociais já tinha 5 unidades em diferentes bairros de São Paulo e planejava expandir para outras cidades. Mas não era a única cerimônia daquele dia. À noite, eles iriam comparecer a uma pequena oficina na Barra Funda, a mesma onde Rodrigo consertava carros antigos, para uma celebração mais íntima. Rodrigo a pedira em casamento 1 mês antes, da maneira mais natural possível. Eles estavam sentados no escritório, planejando o orçamento para o próximo ano,
quando de repente ele largou os documentos e olhou para ela. Camila, você tem vontade de ficar comigo para sempre? O que isso significa? Significa estar comigo oficialmente, com papel passado, convidando o mundo inteiro para celebrar o fato de que não desistimos. Foi a proposta de casamento mais romântica que já ouvi entre balancetes de Iva. E sua resposta? Minha resposta é sim, eu tenho vontade de ficar com você para sempre. Agora, vestindo-se para o casamento, Camila sorriu ao lembrar daquela conversa. Era uma proposta perfeita para eles. Prática, sincera, desprovida de gestos artificiais. Lucas, agora um adolescente de 16 anos e 1,80 m de altura, entrou no quarto com seu primeiro terno. Cami, a mamãe está perguntando se já pode ir para o carro. Lúcia Medeiros, nos últimos 2 anos, tornara-se uma pessoa completamente diferente. A terapia, a estabilidade financeira da família e a sensação de que seus filhos tinham um futuro garantido a ajudaram a se recuperar. Agora, ela trabalhava como voluntária em um dos centros da Pontes Sociais, ajudando outras mulheres em situação de vida difícil. Diga a ela que já estamos saindo, respondeu Camila, pegando um buquê de rosas brancas simples de Rodrigo. A cerimônia no hotel ocorreu sem problemas. Camila recebeu o prêmio das mãos do ministro da Economia, fez um breve discurso sobre a importância do empreendedorismo social e respondeu às perguntas dos jornalistas. Durante todo o tempo, sentiu a mão de Rodrigo em suas costas. A presença dele lhe dava confiança. Como se sente a laureada? Perguntou um dos repórteres. Sinto-me honrada, mas acima de tudo, responsável. Este prêmio não é o fim, é um compromisso com o trabalho contínuo. E é verdade que a senhora e o senhor Vasconcelos planejam mais projetos juntos? Camila olhou para Rodrigo e sorriu. Planejamos muitos projetos juntos, em diversas esferas da vida. Após a cerimônia, eles foram para a Barra Funda. A oficina estava decorada com luzes e flores brancas, mas manteve seu caráter de oficina. Era o lugar onde Rodrigo se sentia mais ele mesmo. Então foi ali que queriam se casar. A celebração foi íntima. Família, amigos mais próximos, alguns colaboradores da empresa. A cerimônia foi conduzida por um oficial de registro civil que concordou com a localização em comum. Quando chegou o momento dos votos, Rodrigo tirou um bilhete do bolso. Camila Medeiros, começou ele, prometo a você que serei seu parceiro em tudo, nos negócios, na vida, nos sonhos e nas dificuldades. Prometo que nunca mais esconderei de você quem eu sou. E prometo que a apoiarei para que você sempre seja você mesma, uma mulher forte e independente que muda o mundo para melhor. Camila sentiu lágrimas nos olhos, mas sua voz estava firme ao responder. Rodrigo Vasconcelos, disse ela, prometo a você que serei sua parceira em todos os sentidos da palavra. Serei sincera nas avaliações, intransigente nos valores, mas paciente no amor. Prometo que nunca deixarei de acreditar que podemos construir juntos um mundo onde a origem não importa e o que conta são apenas as ações e o caráter. Após a cerimônia, enquanto os convidados comiam o bolo caseiro assado por Lúcia e ouviam a música tocada pelo amigo de Lucas no violão, Camila e Rodrigo saíram por um momento para a frente da oficina. Esposa, disse Rodrigo testando o som da palavra. Marido, respondeu Camila. Parece estranho, mas é bom. Você tem planos para o futuro, senhora Vasconcelos? Camila riu. Primeiro, vou manter o sobrenome Medeiros. Segundo, tenho muitos planos. Quero abrir um centro no Rio de Janeiro, depois em Curitiba. Quero lançar um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. E quero escrever um livro sobre empreendedorismo social. E quanto aos planos pessoais são você. O resto é apenas um extra.
3 anos depois, em uma sexta-feira à noite, Camila e Rodrigo estavam sentados no mesmo café na Vila Madalena, onde uma vez assinaram seu primeiro contrato de negócios. Agora, Pontes Sociais atuava em 8 cidades brasileiras e era um modelo para iniciativas semelhantes em toda a Europa. Camila fora convidada para representar o Brasil em uma conferência da União Europeia sobre empreendedorismo social. Você se lembra de ter dito que morar na Muca foi o período mais verdadeiro da sua vida? Perguntou ela, tomando seu café. Lembro. E por que a pergunta? Porque acho que você estava enganado. O período mais verdadeiro só veio depois que nos conhecemos. Tudo antes foi apenas um ensaio geral. Rodrigo pegou a mão dela na sua. Sabe de uma coisa? Você tem razão, como sempre. E se eu não tivesse batido na Rua Angélica 47 naquele dia? Provavelmente você ainda estaria limpando para pessoas ricas, e eu ainda me sentiria vazio, apesar de todo o dinheiro do mundo. Então, tudo acontece por algum motivo? Ou simplesmente tivemos sorte de nossos caminhos se cruzarem no momento certo? Camila sorriu, olhando pela janela para as ruas movimentadas de São Paulo. Talvez sim, mas fico feliz que se cruzaram. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.